O salário mínimo é um direito fundamental do trabalhador brasileiro, garantido pela Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 4º, estabelece que o salário mínimo deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. O mesmo conceito está no artigo 76 da CLT. No entanto, a realidade é que o salário mínimo do Brasil não é suficiente para atender essas necessidades. Meu nome é Flávio Romeu Piscinini, sou advogado especializado em assuntos trabalhistas, aposentadorias e pensões do INSS. Neste vídeo, vou explicar qual será o valor do salário mínimo nacional a partir de janeiro de 2024, quanto seria o valor necessário para cumprir o que está escrito na Constituição e como outros países têm solucionado essa questão. E ainda, o que precisamos fazer para mudar essa realidade. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o valor do salário mínimo necessário para a sobrevivência de uma família de 4 pessoas em São Paulo, em outubro de 2023, é de R$ 6.210. Porém, já está definido que o próximo reajuste do salário mínimo em janeiro de 2024 fixará o novo valor em R$ 1.412. Isso significa que o salário mínimo atual é 4 vezes menor do que seria necessário para uma família brasileira viver com o mínimo de dignidade. Esse cenário tem graves consequências para a população brasileira. Milhões de brasileiros e suas famílias vivem em situação de pobreza e de vulnerabilidade social. Eles não conseguem ter acesso a uma alimentação adequada, a uma moradia digna, a uma educação de qualidade e a um sistema de saúde eficiente e assim por diante. Existem alguns argumentos que podem explicar essa realidade. Um deles é a falta de compromisso do governo federal com a valorização do salário mínimo. Nos últimos anos, os reajustes do salário mínimo têm sido abaixo da inflação, o que significa que o poder aquisitivo dos trabalhadores tem sido corroído. Outro argumento é a concentração de renda no Brasil. O país tem um dos maiores índices de desigualdade social do mundo. As riquezas estão concentradas nas mãos de uma pequena parcela da população, enquanto a maioria dos trabalhadores vive com salários baixos. Alguns países do norte da Europa, como a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, são exemplos de países bem-sucedidos em políticas públicas de diminuição de desigualdades sociais. Esses países têm uma forte tradição de bem-estar social, com políticas públicas que garantem um alto nível de vida para todos os cidadãos, independentemente da sua renda. Uma das principais políticas públicas nesses países é o salário mínimo. O salário mínimo na Noruega, por exemplo, é de cerca de 2.200 euros por mês, o que é suficiente para atender às necessidades vitais básicas de uma família de 4 pessoas. Outra política pública importante para a diminuição das desigualdades sociais nesses países é a política tributária. A tributação é progressiva, o que significa que as pessoas com renda mais alta pagam mais impostos do que as pessoas com rendas mais baixas. Isso ajuda a redistribuir a riqueza no país. Além disso, esses países investem fortemente em educação e saúde. A educação é gratuita e de qualidade, e o acesso à saúde é universal. Isso contribui para melhorar o nível de vida da população e reduzir as desigualdades sociais. É importante notar que as políticas públicas de outros países nem sempre podem ser aplicadas diretamente no Brasil. As realidades sociais e econômicas de cada país são diferentes, e o que funciona em um país pode não funcionar em outro. No entanto,
Os exemplos de outros países podem fornecer inspiração para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes no Brasil. É possível adaptar essas políticas às realidades brasileiras, para que elas contribuam para reduzir as desigualdades sociais no país. Para mudar essa realidade, é preciso que o governo federal se comprometa à valorização do salário mínimo. Os reajustes devem ser superiores à inflação e o valor do salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais dos trabalhadores. Além disso, é preciso combater a concentração de renda no Brasil. Isso pode ser feito por meio de políticas públicas que redistribuam a riqueza, como a reforma tributária, a reforma agrária e a ampliação dos programas sociais. O Brasil precisa aprender com os exemplos de outros países bem-sucedidos em políticas públicas de diminuição de desigualdades sociais. É preciso investir em políticas públicas que garantam um alto nível de vida para todos os cidadãos, independentemente da sua renda. E você também quer um salário mínimo digno para todos? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Comenta aí embaixo no vídeo. E não se esqueça de dar aquela força para a gente continuar produzindo vídeos que explicam as leis para quem não é advogado. Inscreva-se, compartilhe e ative as notificações. E dá o joinha.